Nós vamos começar a partir de hoje, nas quartas-feiras, falar sobre a vida após morte, porque esse é um assunto que muitas pessoas não gostam de ouvir, mas que todos deveriam ouvir, porque se tem uma coisa que todos temos a certeza que um dia vamos ter que passar, é pela morte, não tenha dúvida disso. A não ser que Jesus volte antes, todos nós um dia teremos que passar pelas portas da morte. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, a morte não é o fim de tudo. Pelo contrário, a morte é o início da eternidade. Porque nós não somos essa matéria que nós utilizamos. Você não é esse corpo, eu não sou esse corpo. Esse é apenas o corpo que eu uso enquanto estou aqui neste mundo. E assim como o corpo é físico e tudo que é material um dia chega ao fim, o nosso corpo também um dia não dará mais conta, e a alma que é eterna, que somos verdadeiramente quem nós somos, ela terá dois destinos, que é o que nós vamos ver aqui nessa palavra de hoje, em Lucas 16, versículo 19. Jesus disse assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Então a primeira coisa que a gente vê aqui nesses dois versículos é que essa mensagem aqui de Jesus não se trata de uma parábola, porque você sabe, o Senhor Jesus, para poder ilustrar os seus ensinamentos, principalmente para aquelas pessoas mais simples, ele fazia uso das parábolas, que eram histórias que ele contava para abrir o entendimento das pessoas. Então, quando ele estava com as pessoas no campo, ele usava o dia a dia das pessoas para ilustrar o que ele estava ensinando. Quando ele quis falar, por exemplo, dos maus exemplos na igreja, ele falou que o reino dos céus é semelhante ao homem que tem um campo, e aí usou o exemplo do trigo e do joio. Assim também como quando ele estava no mar, junto à praia, onde tinham muitos pescadores e familiares de pescadores, pessoas habituadas com a linguagem da pesca, ele dizia: olha, o reino dos céus é semelhante a um pescador que lança a rede, que traz os peixes para a praia e separa os bons dos ruins. Então, nas suas parábolas, ele sempre deixava claro que aquilo não se tratava de uma história verídica, mas sim de uma parábola. Por isso ele dizia: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, o reino dos céus é semelhante ao homem que achou um tesouro no campo. Ele sempre deixava claro, já no início da parábola, que se tratava de uma história, de uma parábola que ele estava contando para mostrar como era aquilo que ele estava ensinando. Mas aqui, na história do rico e do Lázaro, não se trata de uma parábola. Inclusive, se você for ver na internet, muitos escritos muitas pessoas escrevem como parábola do rico e o Lázaro. Mas não se trata de uma parábola, porque você pode ver que o Senhor Jesus começa a história deles dizendo: havia um homem rico, quando ele se tratou do rico. E depois, quando ele fala do Lázaro, ele diz: havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Então, olhe para mim, por favor. Quando ele diz que havia um rico que vestia-se assim, 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 e havia um mendigo que se chamava assim, 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 ele está afirmando claramente que esses homens existiram e que não se tratava de uma parábola. Eram pessoas que de fato existiam, porque senão ele estaria mentindo. Se ele dissesse que havia um homem mendigo chamado Lázaro e aquele homem nunca existiu, aquilo seria uma mentira. Então,
nós estamos agora vendo a realidade do destino da alma de duas pessoas que existiram e que hoje um está em um lugar e o outro está em outro. Então não há dúvidas do destino da alma humana. Jesus mostra aqui claramente nessa história quais foram o destino da alma daqueles homens. Eles não voltaram em reencarnação, não passaram por nenhum purgatório, não. O que foi salvo foi diretamente salvo. O que não foi salvo se perdeu diretamente no inferno, como nós vamos ver aqui a seguir. Veja só, versículo 22. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, a alma, depois que ela descola do corpo, ela não tem autonomia para escolher para onde vai. Por isso que a alma de Lázaro, está escrito, foi levada pelos anjos para o seio de Abraão. E a alma do rico foi levada pelos portadores da morte para o inferno. Então a alma, depois que ela descola do corpo, não fica perambulando pelo mundo aí afora. Há pessoas que têm medo de mudar-se para uma casa onde alguém já faleceu, porque tem medo da alma do falecido estar ali. Há pessoas que acham que o familiar vai vir puxar a perna dela de noite ou aparecer para ela no quarto. Eu respeito, porque eu sei que tem muitas pessoas que às vezes ela tem visões, que ela pensa ser um familiar, e aquilo às vezes até conforta de alguma forma o coração daquela pessoa que perdeu um ente querido. Mas eu peço desculpa para você, se você é uma dessas pessoas, mas você está sendo enganado, que essa imagem que você vê não é a imagem do seu familiar. E ainda que ele aparenta toda a aparência deste seu ente querido, e até fale coisas que só ele sabia entre você e ele, segredos que ninguém mais sabia a não ser ele, mas você sabe que o diabo é espírito e sabia daqueles segredos, e se faz passar, um espírito imundo se faz passar por um familiar, para que você esteja sempre preso àquelas lembranças, e sem você perceber acabe sofrendo com tudo aquilo. Então isso não existe. Aqui nós vemos que a alma do salvo é levada pelos anjos para o seio de Abraão, e a do que se perdeu, os portadores da morte levam para o inferno. Entende? É por isso que eu costumo dizer que os lugares aonde mais tem demônios, e preste atenção no que eu vou falar para você compreender bem. Às vezes tem pessoas que têm medo de passar na frente de cemitério, né? Tem gente que tem medo de cemitério, porque ela pensa que o cemitério é um lugar carregado. Mas no cemitério não tem nada que interessa para o diabo ali. Os rituais que são feitos lá são simplesmente por conta da mística que há no lugar, da crença das pessoas. Mas lá no cemitério mesmo não há nada que o interesse, porque ele não tem nenhum interesse em corpos que já não funcionam mais para ele. Sabe onde que ele está interessado? É lá no hospital, aonde tem pessoas à beira da morte, e que naquele momento que elas estão lá, elas podem se arrepender e serem salvas, mas também podem se perder ali mesmo e morrerem ali sem Jesus. E eu até acredito que aquelas pessoas que vivem sem Jesus, que estão ali em estado de coma, a qualquer momento podem partir. Eu até acredito que existam demônios que ficam ali, olha, aguçando, esperando o momento em que o corpo dê o último suspiro para levar aquela alma para o inferno. Então, na minha opinião, se existe um lugar carregado, é os hospitais. E quanto maior for a gravidade dos casos naquele hospital e o número de mortes que é naquele hospital, pode ter certeza, mais carregado espiritualmente é aquele lugar. Porque ali aonde acontece o momento em que a alma está preparada para os portadores da morte levar para o inferno, daqueles que não são salvos. Amém? Então, diz assim, lá no inferno, versículo 23, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim,
e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passarem para cá. Então, o rico lá no inferno pediu que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo e refrescasse a língua dele. Tamanho era o tormento. Agora, quando Abraão fala que ele recebeu os bens e agora estava no inferno, muitas pessoas erradamente pensam que o rico foi para o inferno por causa da sua riqueza, o que não é verdade, porque se fosse assim, Abraão não estaria salvo, porque Abraão era mais rico do que este rico aqui da história. Na verdade, quando a gente começa a ler os versículos anteriores, você observa que Jesus estava falando da avareza. Você vai ver, por exemplo, nós começamos no versículo 19, mas no versículo 13, Jesus fala que ninguém pode servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve às riquezas. Você vai ver nos capítulos anteriores, Jesus reprovando a avareza. Então quando ele falou da história do rico e do Lázaro, ele estava encerrando um assunto, ou terminando o discurso acerca da avareza, do apego material, do materialismo. E embora a palavra de rico e Lázaro, Jesus não dá detalhes do caráter dele, mas o fato dele ser muito rico, e na sua porta de casa, dizer que o mendigo desejava comer as migalhas que caíam da mesa, e as migalhas que caíam da mesa do rico eram negadas a ele, você começa a ver que havia de fato nele um materialismo, uma avareza. Então o problema dele não era a riqueza dele, mas era o apego à riqueza que ele tinha, a ponto de até as migalhas da sua mesa ser negada para o mendigo. E o fato, o mais agravante, é que se tratava de um judeu, porque quando ele vira para Abraão, ele chama Abraão de quê? Pai Abraão. E essa era uma expressão que os judeus usavam. Tanto é que você lembra quando Jesus estava repreendendo os judeus hipócritas, os fariseus, ele chamou a atenção deles dizendo: você chama Abraão de pai, mas nego as obras de Abraão, porque eles tinham o hábito, e até hoje têm o hábito de chamar Abraão de pai, nosso pai Abraão. Então, pelo rico, pela maneira com que o rico se dirigiu aqui, ele chama 3 vezes Abraão de pai. Então a gente entende que ele era um judeu, mas um judeu materialista, avarento, e que não cumpria as leis de Moisés, que inclusive uma delas dizia: amar o próximo como a si mesmo. Então era aquele tipo de pessoa que conhecia as escrituras, conhecia as leis, era uma pessoa que tinha tudo para poder praticar e não fazia. E isso é um alerta para nós, porque muitas pessoas estão dentro da igreja como aquele judeu, conhecia as escrituras, mas também tem vivido apegado ao materialismo. Quantas pessoas que têm deixado de servir a Deus para servir as riquezas, quantas pessoas que por causa dos seus projetos pessoais, das suas ambições pessoais, elas acabam abrindo mão da sua fé. Uma ocasião, uma pessoa que servia a Deus me procurou dizendo que não queria mais servir a Deus, não queria mais colocar uniforme, e ela disse assim para mim: olha, pastor, eu não estou em pecado, não tenho feito nada errado, mas eu tenho muitos projetos pessoais e eu não consigo enxergar Deus em nenhum desses projetos, eu não consigo enxergar a obra de Deus em nenhum desses projetos. Quer dizer, ela estava a sua ambição pelos seus sonhos, pelos seus projetos pessoais, eram tão grandes que não havia espaço para servir a Deus. Então, esse tipo de pessoa, ele se encaixa exatamente no perfil desse rico aqui. Esse rico aqui. Eu me lembro de um jogador brasileiro famoso, não convém aqui eu citar o nome dele,
mas ele, alguns anos atrás, era muito conhecido e, por ser evangélico, ele dava muitas entrevistas em canais evangélicos. E uma vez ele foi entrevistado, quando ele estava no auge da sua carreira, ele foi entrevistado e a repórter perguntou: olha, quais são os seus planos para o futuro, quando você abandonar a carreira de jogador? E ele disse assim: olha, o meu sonho é, quando eu encerrar minha carreira de jogador, eu ser pastor, pregar o evangelho. E aquilo correu o mundo, correu o Brasil. Olha que exemplo, um homem que quer, um jogador famoso, que quer se tornar pastor evangélico. E eu pensei: meu Deus, significa que quando ele não servir mais para o futebol, ele vai servir o altar. Eu quero ver ele largar agora, que está no auge. Eu quero ver ele largar agora, que é famoso, e dizer o seguinte: eu vou deixar tudo para pregar o evangelho. Mas as pessoas não veem dessa forma. As pessoas pensam o seguinte: se der tempo eu vou para a igreja, se não der, Deus sabe. Se der tempo, olha, depois que eu colocar a minha vida em ordem, aí eu vou servir a Deus. Aí eu fico imaginando: será que é assim que Deus espera? Será que vai dar tempo? Lembra daquela parábola? Dessa vez era uma parábola daquele homem que construiu os celeiros e disse: agora minha alma vai descansar, porque tem um celeiro cheio, tem uns cereais em abundância. Jesus disse: louco, essa noite pedirão sua alma. Viveu a vida inteira para construir aquilo, e quando ele pensou que ia desfrutar, não desfrutou, morreu antes. E quantas pessoas que eu já atendi na igreja, pessoas que disseram assim: olha, pastor, eu me arrependo. Olhem para mim, por favor. Eu me arrependo porque quando eu tive tempo para servir a Deus, quando eu tinha saúde para servir a Deus, eu não fiz. E agora eu estou nesse estado, queria poder fazer, e fisicamente falando estou debilitado, não posso. Quantas pessoas que a gente já viu, exemplo de pessoas que diziam: um dia eu me conserto, pessoas que estavam no pecado, pessoas que estavam no erro, pessoas que estavam dentro da igreja, sabendo que tinham que mudar e não mudavam, mas com aquele pensamento: um dia eu mudo, um dia eu me conserto, um dia eu me entrego. Acabaram se afastando da igreja, e esse dia nunca chegou. Fora aqueles que infelizmente partiram sem antes fazerem o que um dia disseram que qualquer dia faziam. Então, esse adiar, esse pensamento de que quando der eu faço, é o pensamento do rico, é o pensamento daqueles que um dia, quando estiverem diante do julgamento, vão se surpreender. Lembra que Jesus disse que no dia do julgamento muitos dirão assim: mas Senhor, nós expulsávamos demônios, curávamos enfermos em teu nome. É como se dissesse: olha, nós praticávamos a tua palavra, conhecia a tua palavra. Mas Deus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Porque infelizmente muitas pessoas que estão dentro da igreja não estão verdadeiramente salvas. Esse homem era judeu e foi para o inferno. E Lázaro, que era uma pessoa desprezada, que era considerada, os pobres ou os doentes eram considerados pelos judeus como pecadores, Lázaro foi salvo. E o rico, judeu, religioso, foi para o inferno. Amém? Então, para terminar, diz assim: e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que por algum dos mortos que ressuscite. Veja que uma coisa interessante naqueles que morrerem sem Jesus é que eles vão manter a consciência. Você veja que no inferno
o rico lembrou dos irmãos. Por quê? Ao contrário dos que vão ser salvos, os que serão salvos, olhe para mim para a gente concluir, por favor. Os que serão salvos terão a sua memória daqui deste mundo eliminada. Porque não faria sentido, por exemplo, uma pessoa ser salva e lembrar do que passou aqui na terra. Imagine, por exemplo, a mãe que foi salva, mas antes dela, quando ela faleceu, os filhos ainda não haviam se convertido e está preocupado: será que o meu filho vai se converter? Será que não vai? Ou preocupado com aqueles que não... Imagine a preocupação da esposa procurando pelo marido: será que o meu marido vai ser salvo ou não vai? Então esse tipo de lembrança será eliminada, porque está escrito que lá não haverá choro, não haverá prantos. Então a gente entende que Deus vai tirar esse fardo da gente, e a nossa alegria, o nosso gozo será apenas de estar com Ele, servir a Ele por toda a eternidade. Mas os que estarão no inferno será diferente, porque você veja que Abraão disse: lembra que você teve os seus bens, isso e aquilo. E depois ele ainda fala que ele lembrou dos irmãos: olha, manda que Lázaro vá lá pregar para meus irmãos. Então qual é a razão? Qual é a razão de os que serem salvos Deus fazer esquecer e os que não serem salvos manter a sua consciência? Eu acredito que é justamente para diferenciar o grau de sofrimento de cada um. Porque quando ele mantém a consciência da pessoa, quanto maiores foram as chances dele se converter e ele não teve, não aproveitou, maior será a dor na sua consciência. Por isso que a gente entende que a punição para aqueles que conhecem a palavra e não praticam será maior do que para aqueles que não conhecem. Porque os que estarão no inferno, que conheceram a palavra, que estavam na igreja, mas brincavam com Deus, estavam na igreja, mas viviam a vida errada, participavam da Santa Ceia e lá fora acendiam cigarro, participavam da Santa Ceia, depois se prostituíam, faziam tudo errado dentro da igreja. Essas pessoas, a dor da consciência delas por toda a eternidade, eu acredito que será pior do que o tormento do lago de fogo e enxofre. Porque só quem já teve um peso na consciência sabe o que é. E você ficar com peso na consciência um mês, um ano é uma coisa, mas por toda a eternidade, ali latejando na sua cabeça. Quantas vezes você esteve dentro da igreja? Quantas pessoas Deus usou para te salvar e você não aproveitou? Quantas vezes você desprezou o que eu fiz por você? Então, esse será talvez o pior tormento daqueles que estarão no inferno. Não é à toa que Jesus fala que haverá choro e ranger de dentes. Esse choro é um choro de amargura, um choro de angústia, de ter desprezado a salvação dela, de ter... Imagine aquela pessoa que largou Jesus por causa de uma notícia falsa, de um fake news. Imagine a dor da consciência daquela pessoa que foi para o inferno por causa de um namorado, uma namorada, por causa de alguns minutos de prazer, e colocou toda a sua eternidade a perder. Então, é de fato que a gente refletir, porque não há mistério, pessoal. As pessoas podem falar o que quiser na internet, pode dizer que o pastor fala isso para poder colocar um cabresto nas pessoas. Lá fora as pessoas podem dizer que a gente usa isso pregando sobre o inferno para poder colocar medo nas pessoas. Não sou eu que estou falando isso, não. Quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. Se você for procurar no dicionário bíblico a palavra inferno na Bíblia, você vai ver que todas as vezes que aparece a palavra inferno, você vai ver que foram ditas por Jesus. O inferno não foi inventado pelo bicho macedo, não foi inventado pelos pastores, não. O Senhor Jesus, que esteve lá, que teve 3 dias morto, sabe o que é que há por trás da morte, voltou, ressuscitou só para dizer para você: eu estive lá e eu estou aqui de volta para dizer para você o que é que tem do lado de lá. E ele fez tudo isso para que nós tivéssemos a oportunidade de ser salvos. Não caia naquele pensamento diabólico de que
Deus é amor, porque Deus Ele é amor, não vou falar isso com ninguém, porque Ele já fez. Lázaro, o rico já está lá. Ou então Jesus está mentindo, porque foi Jesus quem disse que morrendo o rico foi levado para o inferno. Então quem está falando a verdade? É o seu vizinho que não acredita no inferno, ou é Jesus que disse que o rico foi para o inferno? Quem está falando a verdade? Aquela pessoa na internet que você nem conhece, nem sabe de onde é, e que você fica ouvindo todo dia e enchendo a sua cabeça de dúvida, de abobrinhas, ou Jesus? Então é uma questão de você refletir. Se você realmente acredita que o inferno existe, se você realmente acredita que o inferno é o destino de quem não está salvo, então você tem que estar salvo. Porque se você acredita e continua no pecado, então você me desculpa, é porque você não acredita. No fundo você não acredita. Porque no dia que você acreditar que o inferno existe, eu duvido que você saia dessa igreja para viver no pecado. Eu duvido que você troca a sua salvação por qualquer outra coisa. Amém? Encurva seu rosto, por favor. Feche os seus olhos.